A pior coisa que eu escutei foi que ele falou bem assim, que eu era tão feia, que ninguém ia me contratar para trabalhar. Com 3 meses ele abusou de mim e me deixou quase morta dentro de casa. Um dia ele me alvejou com um punhal nas minhas costas, mas ele só chegou assim a ameaçar assim, com o punhal. Quando eu nasci, a minha mãe já tinha uma filha. Ela engravidou logo depois de ganhar minha irmã. Então, ela não queria cuidar de mais uma criança. E eu tinha 6 meses, ela deu para minha madrinha cuidar. E nisso, a minha madrinha cuidou até os 8 anos praticamente. Aí ela queria de volta. E aí ela entrou na justiça porque eu não queria ir. E o juiz, em vez de dar para ela, deu para o meu pai. E aí eu tive que ir para São Paulo. Com 3 meses ele abusou de mim e me deixou quase morta dentro de casa. E aí uma senhora me achou e me levou para o hospital. Melhorei, tudo certo. Só que daí eu não tinha mais para onde ir. Ele sempre me humilhou. Sempre, desde que eu ia lá na casa do meu pai, morava um tempo com meu pai, ele sempre me humilhava, ele cuspia na minha cara. Uma vez ele me deu um soco nas costas, mas só foi um soco, né? Aí ele, no colégio que eu estudava, eu não tinha amigo porque ele vinha e falava pros pior que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era aquele outro. Aí eu ficava no meu canto, né? Eu preferia não mexer com ele, eu chegava e falava com meu pai. Aí ele sempre foi de humilhar. Não só eu, como as minhas irmãs também. Sim, e relacionado com o teu namorado? A roupinha dela é uma menininha também. Na verdade, essa aqui é do Abril. Existem várias formas de violência contra a mulher. Não se trata somente da violência física. Às vezes ela começa de maneira bem sutil, com um agarrão no braço, com apelidos, com maneiras de desvalorizar a mulher. Existe a violência psicológica, que é, por exemplo, quando o companheiro ele desenvolve uma espécie de dependência emocional da sua companheira em relação a si. A mulher não vê a possibilidade de encontrar outra pessoa que a ame, acha que não vai encontrar outro parceiro que cuide dela, que a proteja. Começa com termos de desvalorização, a pessoa começa a se sentir insuficiente. Ela pode sofrer agressão verbal, xingamentos, ofensas. Meu pai, ele agrediu muito minha mãe, né? E queimou a minha mãe nas costas, uma vez jogando gasolina e outra vez jogando querosene nela assim na frente. Ela teve 2 acidentes muito graves causados pelo meu pai. Depois meu pai, ele saía sempre assim atirando nas pernas dela, colocava nós tudo dormir no mato, né? Então assim foi minha infância.
A legislação, ela é uma legislação que dá, sim, mecanismos, né, para que a mulher se encoraje. O grande espírito da Lei Maria da Penha é essa, se encoraja a sair desse ciclo de violência. Que a gente sabe que muitas mulheres aí ao longo aí dos anos da nossa história toleravam a violência, só que a violência doméstica contra a mulher, ela contamina todo aquele lar. Eu fiquei 3 meses na rua, morando embaixo da ponte, porque não tem outro lugar para me ficar. Eu morei em qualquer lugar, como se eu não tivesse ninguém no mundo. E aí, quando eu estava fazendo 9 anos, uma senhora lá de São Paulo me ofereceu lugar para ficar. Só que para isso eu teria que limpar a casa dela e eu não tinha opção. Então eu fui. E foi aonde eu fiquei. Eu parei de estudar, eu só vivia em função daquilo. Eu ficava o dia inteiro, trabalhava o dia inteiro, só comia e dormia. E nisso ela morreu. Quando eu fiz 15 anos, ela morreu. E os filhos dela mandou embora e eu não tinha para onde ir. E foi aí que eu casei com o pai dela, pai da minha primeira filha, porque entre morar na rua com 15 anos e casar com o primeiro que aparecesse, eu casei com o pai dela, porque eu já conhecia e tal, ele frequentava lá, eu acabei casando com o pai dela. Eu fiquei 3 anos e meio com ele, só que era pior ainda, porque ele me batia e eu não tinha para onde ir. E eu estava num lugar onde eu simplesmente não conhecia praticamente nada. E aí eu engravidei dele, ele me largou. Grávida para ficar com outra mulher, e aí eu decidi, agora eu vou arrumar um jeito e vou voltar para o Paraná. Foi aonde eu voltei para cá. Aí eu voltei, tive ela, tentei trabalhar, tudo. Logo cedo fugi de casa para mim estudar em São Paulo. Eu estudei, trabalhei em São Paulo, voltei para cá para minha mãe. Minha mãe não quis assinar o papel para mim voltar a estudar em São Paulo. Aí eu tive que ficar em Curitiba, na casa da minha tia, e foi quando meus primos me abusaram, né? Pegaram eu forçado e me abusaram. Aí eu saí, tive que abandonar os estudos, trabalho, e fui morar no sítio com a minha mãe. Lá eu conheci meu primeiro marido aos 17 anos. Engravidei, quando eu estava grávida, começou a agressão. Que ele começou a me agredir e falava que que a minha filha não era filha dele. E ali um dia ele me alvejou com um punhal nas minhas costas. Mas ele só chegou assim a ameaçar assim, com o punhal. Mas depois de alguns socos e xingão, gritos, né? E eu fiquei com muito medo. E aí eu sei que era um tormento. Aí era aquele me pega, me larga, me pega, e quando ficava junto, ficava um mês sem agressão e depois começava as agressão. Tenho mais de 10 BO nessa delegacia civil. Existem algumas coisas que são padrão dentro da violência doméstica. Tanto que nós falamos que existe um ciclo. Existe o ciclo da lua de mel. O agressor no começo ele é todo atencioso, ele é carinhoso, ele promete o mundo. Fica uma fase assim, aí ele começa a ser agressivo, começa a ofender, começa a fazer coisas nocivas à mulher. Ela percebe, ela não gosta, mas ele entra na fase da lua de mel de novo. Agrada ela, trata bem, depois vem a nova agressão, vem daí a fase afetiva, vem a agressão. Isso forma um ciclo. O problema é quando a fase lua de mel vai reduzindo e a fase agressiva se torna muito maior. É um sinal de que a violência está se intensificando dentro daquela relação. A minha família ficou contra mim, que eu fiz o BO e a medida protetiva, eles queriam que eu retirasse a medida protetiva e eu falei que eu não ia retirar. Aí todos eles, a minha mãe, minha irmã, meu pai principalmente, virou a cara para mim. Ele falou assim que era para mim vir no dia tirar, eu falei assim, eu não vou tirar. Se eu fui até na delegacia, porque depois de tudo que eu falei para ele, que eu mandei as mensagens para ele me ameaçando, falando isso, ele não entendeu. Eu acho que as mulheres elas têm medo dos homens. Eu acho que
sei lá, eu mantive a minha palavra. Falei, eu vou denunciar ele, porque ele me humilhou desde sempre. E eu decidi, aí falaram pra mim que era pra mim tirar a medida protetiva. Me encheram a cabeça, eu falei assim, eu não vou tirar. Até a irmã dele falou, porque você vai ter que procurar um advogado, porque não sei o quê, porque vai dar um problema. Eu falei assim, dane-se, eu não vou tirar. Eu falei bem assim pra ela, eu não sou dessas mulheres que vai lá apanha do marido, vai lá na delegacia no outro dia e tira a medida protetiva ou volta pra casa, não. Eu falei assim, se acontecer alguma coisa comigo, todo mundo já sabe o que foi. E eu acho que ele deve ter inventado alguma coisa pra minha família, porque pro meu pai ficar contra mim, sei lá, também não quero saber. São vários os fatores que fazem com que a mulher retorne ao convívio com o agressor. Eu já falei de um deles, que é a questão da falta de opções para sair para trabalhar, né? Não tem como deixar os filhos, não tem recurso financeiro. Então essa questão financeira é muito forte. Quando ela não vê outras alternativas, né, para ser independente. Mas há muito forte também a questão emocional. A mulher às vezes cria um vínculo com esse agressor que ela não consegue se separar emocionalmente dele, né? Então muitas vezes ela diz, mas eu amo, eu não consigo ficar longe dele, né? Eu vou voltar, ele prometeu para mim que vai mudar, quem sabe dessa vez. Então assim, há muito essa ilusão que ele vai mudar, né? Ele prometeu. Então a gente tem muitas mulheres que voltam, né? 2, 3, mais que isso, várias vezes aqui no acolhimento. Mulheres estão denunciando mais, isso é um fato, mas por outro lado, a Lei Maria da Penha já tem 10 anos, né? Esse número já era para estar abaixando, já deveria haver uma conscientização maior, né, dos efeitos, e a gente pode até questionar, será que a punição está sendo rigorosa o suficiente para coibir esse tipo de ato? É preciso trabalhar muito, porque a gente retira uma mulher da situação de violência, resolve, consegue encaminhar a vida dela, mas aquele agressor vai continuar agredindo outras mulheres. Então a situação não está resolvida. Então é muito importante que o agressor tome ciência disso, do porquê ele está sendo punido e o porquê de aquilo que ele fez ser errado. Porque não adianta você trancar a pessoa na cadeia por 20 anos sem ele saber por que está lá. Ele sabe que é errado, mas ele não entende o papel dele dentro de todo o contexto. Ele não entende que o que ele fez foi errado porque a mulher não era propriedade dele, que ele não tinha esse direito. Ele sabe que o que ele fez é errado porque é contra a lei, mas ele cumpre a pena achando que ele estava certo. O feminicídio, que é o crime extremo, vai se tornar imprescritível. Então essas medidas, acho que elas estão se demonstrando necessárias porque dá a impressão que o agressor ainda não está muito preocupado com a consequência do crime pelos esses números que nós temos hoje. Esse agressor, ele precisa ser penalizado. Ele precisa saber que os atos deles vão ter consequências, senão ele não vai parar nunca. Muitas vezes eles nunca param. Mas muitas vezes, a partir do momento que a situação foi parar na justiça, ele dá uma parada, ele pensa melhor, né? Então é muito importante que a mulher registre pro agressor sofrer as consequências dos seus atos e para a mulher acessar os direitos na lei. Assim se cria um histórico de violência doméstica, e isso é muito importante no futuro, caso aconteça algo com ela. E também tem, na nossa comunidade, a ideia de que não se mete a colher em briga de marido e mulher. Isso não é correto. Você pode fazer a denúncia de maneira gratuita, 24 horas por dia, 7 vezes por semana e de forma anônima, por meio do Disque 180. Quando uma pessoa faz uma denúncia, ainda de que forma anônima, ela pode impedir que aquela mulher continue sendo violentada, continue sendo agredida, ou até mesmo impedir que ela seja morta naquela ocasião.
Então é muito importante ter essa conscientização de que sim, se houver violência doméstica, todo mundo tem que se intrometer, porque é um problema coletivo.